O que seria necessário para simplesmente parar o fluxo de petróleo do mundo? Bom, a resposta pode ser mais simples e assustadora do que parece. Um único bloqueio naval. E é exatamente isso que vamos analisar. O impasse no Estreito de Hormuz. Uma crise com potencial para, literalmente, redesenhar o mapa da energia global. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 trilhão, né? Uma pergunta que tira o sono dos mercados globais e dos diplomatas. O que acontece quando essa torneira de petróleo do mundo simplesmente se fecha? As implicações, olha, vão muito além de gráficos piscando numa tela. A gente está falando do preço da gasolina, do custo do frete, do preço de quase tudo que a gente compra no dia a dia. E o estupim de tudo isso foi uma ação muito clara, muito direta. Em abril de 2026, os Estados Unidos foram lá e tomaram a medida drástica: um bloqueio naval total. Na prática, isso significa cortar a principal fonte de receita do Irã. Simples assim. Ok, então qual foi o efeito dominó disso tudo? O que aconteceu logo de cara? Vamos mergulhar um pouco mais nos detalhes e entender o impacto inicial desse bloqueio lá no Golfo. Para a gente entender a gravidade da situação, a gente precisa olhar pro mapa. O Estreito de Hormuz não é só um pedaço de mar, sabe? É tipo a artéria jugular da energia global. Pensa só, um quinto de todo o petróleo que o mundo consome passa por esse funil. Fechar esse estreito é como cortar o suprimento de sangue da economia mundial. É sério nesse nível. E a reação do mercado foi instantânea. Foi pânico total. O preço do barril de petróleo, o Brent, disparou, passando fácil da barreira dos US$ 100. E olha, isso não é só um número piscando numa tela, não. É um baita sinal de alarme para a inflação e para a estabilidade econômica no mundo inteiro. Mas, calma aí, como é que a gente chegou nesse ponto? Isso não aconteceu do nada, não foi um ato aleatório. Na verdade, é o resultado de um verdadeiro jogo de xadrez de altíssimo risco entre os Estados Unidos e o Irã. Vamos tentar entender as motivações por trás de cada uma dessas jogadas. A escalada foi, assim, muito rápida, uma coisa levando a outra, sabe? Primeiro, uma campanha de bombardeios dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, que, bem, não deu muito certo. Aí veio a retaliação do Irã, que usou a sua carta mais forte na manga. Começou a restringir a passagem de navios em Hormuz. E, finalmente, a contra-resposta americana, o bloqueio total. É uma espiral perigosíssima de ação e reação. E é bem aqui que a história se divide em duas versões que não se conversam. De um lado, para os Estados Unidos, o bloqueio é uma ferramenta de pressão econômica. É um jeito de forçar o Irã a sentar e negociar. Já do outro lado, para o Irã, é uma questão de soberania, é uma retaliação justa. Ou seja, dependendo de para quem se pergunta, o que está acontecendo é um ato de pressão ou um ato de defesa. Essa posição dos Estados Unidos ficou bem clara na fala do vice-presidente, o J.D. Vance. A lógica americana era bem simples, na verdade. Olha, a gente parou de bombardear o país de vocês. Agora o que a gente espera é que vocês reabram o Estreito de Hormuz. Um toma lá da cá bem direto que, na visão de Teherã, ignorava completamente o que começou o conflito. Só que uma crise dessas em Hormuz nunca fica só entre dois países, né? As ondas de choque se espalham pelo mundo todo. Então a pergunta é: como é que o resto do planeta está reagindo a esse perigoso cabo de guerra? Olha, lá do outro lado do Atlântico, na Europa, a reação pode ser resumida em uma palavra: confusão. A chefe de política externa da União Europeia, Kaja Kallas, disse com todas as letras que não está totalmente claro qual é a ação dos Estados Unidos. Basicamente, Bruxelas não está entendendo nada, está desconfortável com a situação e só quer que tudo volte a ser como era antes. E o resto do mundo está totalmente dividido. A Arábia Saudita, que é vizinha do Irã, mas aliada dos Estados Unidos, está ali, nervosíssima, com medo de que esse conflito respingue no quintal dela. Já Israel, o principal rival do Irã na região, está batendo palmas para a pressão americana. E a Rússia? Fica só observando de longe, provavelmente farejando alguma oportunidade nessa instabilidade toda. É um verdadeiro mosaico de interesses, cada um puxando para um lado. Mas de todas essas reações, tem uma que se destaca. Uma que soa como um desafio direto. A China resolveu que não ia ficar só assistindo, não. Ela foi lá e traçou uma linha na areia, sabe? E com isso, elevou as apostas a um nível global. E aí, a China botou as cartas na mesa sem rodeios. A declaração do ministro da Defesa deles foi um recado direto. Basicamente, Pequim disse o seguinte: olha, nossos navios estão entrando e saindo de Hormuz. A gente tem acordos comerciais e de energia com o Irã.
E nós vamos respeitar e honrar esses acordos e esperamos que os outros não se metam nos nossos assuntos. Isso transforma um conflito que era regional num possível impasse entre superpotências. E para colocar um ponto de exclamação nisso tudo, tem esse comentário de uma fonte que diz o seguinte: a menos que os Estados Unidos queiram começar uma guerra com a China, quando eles não conseguem nem lidar com uma guerra com o Irã, essa é uma escolha que eles têm que fazer. Ou seja, a China está basicamente dando uma escolha para os Estados Unidos: ou vocês recuam, ou vocês arriscam um conflito direto com outra potência nuclear. A questão deixa de ser sobre o Irã e passa a ser sobre o equilíbrio de poder no mundo. Então, com Estados Unidos, Irã e agora China em rota de colisão, a pergunta se torna inevitável, né? E agora, o que acontece? Existe alguma saída para esse emaranhado de tensões e incertezas? E isso leva a uma questão central sobre a própria Casa Branca. Será que isso é, sei lá, só o Trump sendo Trump? Uma tática que só aconteceria com um presidente conhecido pelo estilo imprevisível? Ou será que isso, na verdade, é só continuação de uma política externa americana que já existe há muito tempo, focada em controlar rotas comerciais estratégicas, não importa quem esteja no comando? E a gente termina justamente com essa pergunta no ar. Com as potências globais em rota de colisão, nesse jogo de altíssima tensão com navios de guerra, interesses econômicos globais e orgulho nacional em jogo, o que acontece se alguém piscar primeiro? Ou, a pergunta talvez mais assustadora, o que acontece se ninguém piscar? Uma questão